Nascido em 17 de janeiro de 1941, migrou para o Rio de Janeiro aos 22 anos de idade. Trabalhou no Jornal do Brasil até 1968, ano em que deixou a redação do jornal para dedicar-se à luta armada contra o governo militar. Ferido e capturado pelo sequestro do embaixador americano Charles Everett, foi libertado, exilado após ter sido trocado, juntamente com um grupo de presos políticos, pelo embaixador alemão Fritz von Holleben, também sequestrado. Voltou ao Brasil com a anistia de 1979 e de cara obteve grande sucesso de vendas com um livro que viraria filme indicado ao Oscar, Que é Isso, Companheiro? Em 1994, elegeu-se deputado federal pela primeira vez dos seus 4 mandatos. Depois de trocar o PV pelo PT em 2002, abandonou a legenda por discordar de condutas do partido. Em 2008, de volta ao PV, por pouco não se elegeu prefeito do Rio de Janeiro. Em 2010, foi para o segundo turno da eleição para governador do Rio de Janeiro e foi derrotado por Sérgio Cabral. Em 2011, retomou as atividades jornalísticas em período integral, as que jamais abandonara. Colunista do Globo, Estadão e CBN, também comanda um programa de reportagens na Globo News. Fernando Gabeira é o nosso convidado para este Papo de Vidreiro. Assistam até o fim. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é a respeito da perspectiva de país. O que a gente pode esperar para os próximos 2 anos? Esse nosso público ele pode esperar alguma coisa diferente do que está acontecendo? Eu acho que pode esperar diferente do que está acontecendo, pode desejar e até mais, pode contribuir para que isso aconteça, né? Nós vivemos uma crise muito profunda, mas que revela a falência de um sistema político partidário, revela a falência de uma forma de relacionamento entre grandes empresas e o governo, e essa falência vai dar lugar a mudanças, a alterações. Nós contamos que essas alterações possam vir de uma forma mais sólida em 2018. Mas todo esse período que encaminha de agora até 2018 é no sentido de preparação e de trabalho para que essas mudanças aconteçam efetivamente. E assim, em linhas gerais, o voto distrital, por exemplo, seria um caminho para começar a mudar isso? Olha, em 2018 eu não acredito que a gente ainda possa trazer uma mudança muito radical. Em 2018 eu conto com algumas mudanças que são mais leves, né? Uma delas, por exemplo, é o fim das coligações partidárias. A outra é o fim dos pequenos partidos, a redução dos partidos através do que nós chamamos de uma cláusula de barreira. Depois, em 2018, o governo legítimo, o Congresso legítimo, eleitos por uma nova situação, eles terão condições de pensar. A primeira coisa que vai se pensar é se o presidencialismo é realmente a melhor forma de governo para um país que vive constantemente em crise, né? O parlamentarismo oferece, pelo menos, uma solução de câmbio permanente em que você possa superar as crises sem que haja nenhum transtorno para a economia. A outra questão é exatamente a distância entre o político e o eleitor. O voto distrital, ele ajuda nesse campo, ele te traz a possibilidade de você conviver com o político, de ver o seu cotidiano, de cobrá-lo diariamente. Mas como muitas vezes o voto distrital pode representar uma redução do universo político dos representantes, ele pode ter uma visão muito local, muito paroquial, era necessário combinar, como fazem os alemães, o voto distrital com o voto geral. Entende? Você votar num candidato que seja o seu candidato distrital e votar num outro candidato que seja o seu representante para questões nacionais. Agora, vamos partir para outra questão mais paralela. O senhor acha que nos últimos 10 anos nós tivemos algum avanço com relação a políticas para desenvolvimento de pequenos empresários no país? Eu sei que é um pouco ampla, mas... Não, eu acho que
criou-se um consenso, que nunca às vezes não é levado adiante, criou-se um consenso, primeiro, de que o microempresário ele precisava de uma ajuda. Criou-se também um consenso de que é através das pequenas empresas que muitas vezes se dá mais trabalho. Entende? Então, quase todos os políticos nas últimas eleições brasileiras têm falado em apoiar o pequeno e o microempresário. E têm feito projetos voltados para essa atividade. Por outro lado, nós vemos que a explosão de microempresários e o sucesso deles nem sempre depende também dessa questão dos políticos e da ajuda do governo. Eles acontecem mais onde eles estão mais distantes, às vezes até do governo, e eles acontecem mais na rede, acontecem mais digamos assim, na interpretação do mundo que está mudando e das necessidades que surgem nesse mundo, entende? Então, o microempresário, o pequeno empresário, ele não é só o micro e o pequeno empresário, ele é aquele que descobre o nicho produtivo e o nicho de consumo que vai mantê-lo e vai fazê-lo crescer, entende? E às vezes até descobre um novo nicho para o mercado inteiro, para o país inteiro. Para o país inteiro, ele abre um caminho. Pode ser até que depois dele venham outros atrás. Pode ser até que depois dele venham os grandes e sufoquem o trabalho dele. Mas, de qualquer maneira, ele deu o pontapé inicial e está caminhando para isso. Eu acho que o microempresário, o pequeno empresário, eles têm um valor muito grande e eu acho que eles estão mais, hoje, têm mais facilidade de desenvolver o seu trabalho na medida em que hoje, como o conhecimento passou a ter um peso importante e não a matéria em si, o microempresário, o pequeno empresário que agregue conhecimento, que agregue valor através do conhecimento, ele tem uma possibilidade grande, porque ele está descobrindo novos caminhos, está abrindo novos caminhos. Eu quero unir essa nossa pequena entrevista com um aspecto vidreiro importante. O CREA fez uma pesquisa pouco tempo atrás e nós, o Jornal do Vidro, tentamos corroborar com essa tese. De que maneira? A gente também fez uma pesquisa. Grande parte do que o vidraceiro faz hoje são coberturas de vidro. Já deve ter tido a experiência de ver as coberturas retrátil e tudo mais. E essas coberturas a gente percebeu que poderiam ser painéis fotovoltaicos. E a gente tem visto que não tem tido nenhum tipo de instrução por parte de nenhuma empresa ou algo governamental e nenhum tipo de iniciativa do governo, de qualquer outra empresa, para estimular o vidraceiro a instalar isso no lugar do vidro comum, né? Por onde passa isso? Aonde que podia surgir alguma coisa para fazer isso acontecer? Olha, sinceramente, passa pelo governo nesse caso. É através do governo que você primeiro decide descentralizar a produção de energia. Em seguida, você decide estimular essa descentralização. Uma das possibilidades que sempre existiram, também no campo do próprio acúmulo de água, quer dizer, de você acumular água da chuva e ter seu depósito de água. No caso da energia, você vê, por exemplo, que o próprio Bush, nos Estados Unidos, quando presidente, estimulou muito esse processo. Ele ou financiava ou descontava, ou encontrava caminhos de descontar impostos do tipo IPTU, porque a pessoa estava produzindo energia por conta própria e estava, de uma certa maneira, liberando todo o sistema dessa produção. Então, o governo teria um papel muito grande em estimular. Agora, dependendo das circunstâncias, e na medida que cresce o consumo de energia solar e cresce o trabalho de energia solar em países como a China, Estados Unidos e Alemanha, né, muito possivelmente a tecnologia vai fazer com que seja interessante para o dono do apartamento ou do lugar ele utilizar, mesmo sem a ajuda do governo, será mais econômico ele produzir a sua própria energia solar do que pagar a energia que ele paga normalmente. Então compensaria o governo estimular os vidraceiros a começar a colocar no lugar de vidro comum nos tetos, né, lá na cobertura, colocar alguma coisa fotovoltaica.
Sem dúvida que compensaria o governo, mas caso o governo seja obtuso a ponto de não perceber isso, o próprio avanço da economia vai mostrar que vai ser interessante você ter a sua própria produção energética. Agradeço demais, muito obrigado, viu? Nada.